Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimadas almas, hoje é sábado, todo sábado é dedicado a Nossa Senhora e, como bons nordestinos, recomendo que os senhores, quando for possível, rezem o ofício da Imaculada Conceição, porque no dia de sábado devemos fazer algo a mais para honrar Nossa Senhora e destacar esse dia. E bom, por providência de Deus, seguindo nosso amigo aqui, Padre Faber, justamente vamos falar de outro interesse de Jesus, nosso Senhor, que é a honra que devemos dar à sua Santa Mãe. Aqui, diz o Padre, está outro dos principais interesses de Jesus, nosso Senhor, e de toda a história da Igreja, que nos mostra quanto é apreciado pelo seu Sagrado Coração, a honra à sua Santíssima Mãe. Foi o seu amor por Maria que, mais que tudo, o fez descer dos céus, e foram os merecimentos de Maria que determinaram a época da encarnação. Se os senhores verem que o ofício da Imaculada, existem várias versões. Não me consta que nenhuma delas sejam erradas, porque são várias traduções em épocas diferentes, mas dizem todos a mesma... O contexto é o mesmo, no essencial. Tem uma parte que diz que Maria Santíssima, isso é uma comparação com a Sagrada Escritura, é o sol que, andando atrasado, serviu de sinal para o Verbo encarnado. Pois então, se nós formos às bodas de Caná, São João capítulo 2, Nosso Senhor vai dizer à Santíssima Virgem: mulher, não chegou a minha hora. Aí Nossa Senhora vai dizer para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aí Nosso Senhor manda encher de água as talhas e transforma essas águas em vinho. Então vemos que quem determinou o momento foi este sol, que andava segundo o seu percurso, Maria Santíssima. E ela serve de sinal a Nosso Senhor para que ele comece a sua vida pública. E aí Nosso Senhor faz um milagre, transforma a água em vinho, e aí nós temos o início da vida pública de Nosso Senhor. Pois então, foi Nossa Senhora que determinou, Deus deixou a Nossa Senhora essa determinação. E como mãe de Deus, Nossa Senhora estava cheia de fé inquebrantável. E ela, como que coloca Nosso Senhor na vida pública, porque depois da vida pública se consuma toda a pregação com a paixão e morte de Nosso Senhor. E ela sabia o que isso ia custar, hein? Se uma mãe vê um filho sofrer, as senhoras que são mães sabem o que isso quer dizer. Imagine o coração mais puro, o imaculado coração, colocando seu filho no caminho do Calvário para morrer por nossa salvação. Nos sentimentos maternais, dores indescritíveis, mas era a vontade de Deus e Nossa Senhora faz o cumprimento da lei de Deus em plenitude e não deixa faltar um ponto e uma vírgula. Pois então, São Luís de Montfort vai dizer que Maria Santíssima é o imã que atraiu para a terra Deus. Desde a sua Imaculada Conceição, os céus já estavam, o Verbo encarnado já estava ali esperando a sua mãe crescer para descer à terra e fazer-se seu filho. Nela incidiu, diz aqui o Padre Faber, a escolha da Santíssima Indivisível Trindade. Era ela a filha predileta do Pai e a mãe predestinada do Filho, a esposa eleita do Espírito Santo. A verdadeira doutrina de Jesus Cristo tem estado em todos os tempos intimamente ligada com a devoção a Maria Santíssima. É verdade que existem hereges que honram também Nossa Senhora. Um deles, e cismáticos por mais de 1000 anos, são chamados, entre muitas aspas, Igreja Ortodoxa, que o nome que lhe compete é heterodoxa, porque ortodoxa quer dizer verdadeira, e justamente eles não são ao se separarem da Santa Igreja. Mas honra Maria Santíssima.
como herança do catolicismo que eles perderam. Tem outros hereges que honram Nossa Senhora, como os anglicanos. Essa gente tem menos resquícios do catolicismo, mas ainda tem alguma coisa de Maria Santíssima. E deve haver outros por aí. Sei que tem certos protestantes que os poucos que sabem ainda ler alguma coisa do Evangelho, tem uns que ainda têm o mínimo de respeito. Mas em todos os que honram Maria Santíssima fora da igreja, eles lhe arrancam algum dos seus tributos. E lhes digo, a igreja ortodoxa, que não é ortodoxa, não acredita na Imaculada Conceição de Nossa Senhora. É um disparate. Mas não acreditam. Os anglicanos acham que nós somos demasiados marianos. E os senhores vão ver que a única igreja que honra Maria Santíssima com a plenitude do que ela, como Mãe de Deus, merece, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso não é sinal de salvação somente honrar a Santíssima Virgem, porque tem hereges que o fazem, mas é sinal de salvação honrar a Santíssima Virgem sem despojá-la de nenhuma das suas glórias. E quem o faz? Somente nós, que cremos que ela é virgem antes, durante e depois do parto, ou seja, sempre virgem, virgem perpétua. Que cremos que ela é imaculada desde o primeiro instante da sua conceição e que não teve nem a nódoa do pecado original e nem a mínima imperfeição que os filhos de Eva herdam. Que cremos na sua assunção corpórea aos céus e está sentada à direita de seu Filho. E cremos que ela é Mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus e ao fazer-se seu Filho como homem, é uma pessoa divina e é Filho de Deus Pai, eternamente, desde toda a eternidade, e Filho de Maria Santíssima desde o dia 25 de março, no momento da sua encarnação. E esta honra, quem quer que tributemos a Nossa Senhora? O próprio Nosso Senhor, porque Nossa Senhora não tem nada que não tenha recebido do próprio Cristo para ser sua mãe, digna mãe do Filho de Deus. Assim, Maria é herança do católico humilde e obediente. Tem gente, inclusive na tradição, que que se crê muito intelectual e não tem por muito bons olhos a piedade mariana. Por quê? Isso é soberba intelectual que entorpece a visão da fé. A fé humilde é a fé obediente. Deus coloca colírio nos nossos olhos para enxergarmos as verdades de fé. E depois do resplendor da fé, é como que enfiasse os 2 dedos nos nossos olhos para que nós crescemos cegamente. Pois então, cremos cegamente depois de ter tido colírio nos olhos pelo batismo, nós enxergamos em Maria Santíssima e enxergamos cegamente, porque uma verdade de fé, a obra mais perfeita de Deus depois do Verbo encarnado. Por isso, nunca, o diz São Luís de Montfort, nunca nós louvamos Maria demais. Nunca a gente é excessivamente mariano, de tal modo que sobra. Porque quem vai louvar a Mãe de Deus à altura de semelhante majestade? Os anjos soando asas e os gogós e harpas do céu não conseguem louvá-la à altura. E seremos nós, pobres mortais, cheios de defeitos e mazelas, que vamos honrá-la extremadamente? É um disparate pensá-lo que sim. Por isso, a fé humilde não se cansa de honrar Nossa Senhora, porque como seus filhos, um filho nunca deve cansar de honrar as suas mães. Falando isso de mães humanas, que tem os seus defeitos, mas a honra, apesar de tudo, a paternidade clama por honra. E falando de uma mãe imaculada, sem menor defeito e nódoa de nada que vem de Adão e Eva,
como nós poderíamos nos cansar e achar que honramos extremadamente. E segue aqui o padre dizendo, padre Faber, a santidade cresce na razão da devoção que por ela se tem. Não houve um santo, e nem haverá, que não tenha honrado Maria Santíssima. É impossível. Da mesma forma que não existe nenhum santo fora da nossa religião católica, assim que um santo de verdade tem que ser devoto da Santíssima Virgem. O pecado não tem maior inimigo que Maria. Basta pensar nela para conjurar. Os demônios tremem ao ouvir o seu nome. É conhecido por exorcismos de verdade, quando o infeliz espírito inferniza com possessões diabólicas verdadeiras, que o diabo treme e foge à invocação do Santíssimo Nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, mas ao falar da Santíssima Virgem, o infeliz fica mais furibundo. Não é que o nome de Nosso Senhor tenha menos poder que o da Santíssima Virgem. Jamais. Mas é por um simples fato. O diabo é tão orgulhoso, que ser vencido por Deus lhe é compreensível. É o maior que o vence. Agora, ser vencido por uma mulher que é uma criatura humana, hein? Nossa Senhora é um ser humano, que foi enriquecido por Deus com graças imensas e singulares, que Deus não dará outro. Aí o diabo não pode, porque ele é soberbíssimo. E nós sabemos que ela esmaga a cabeça do infeliz desde o primeiro instante da sua conceição. Porque ela nunca foi escrava do diabo. Como diz São João na sua epístola, todo aquele que peca é escravo do demônio. E Nossa Senhora nunca pecou, assim que nunca foi escrava dele em nada. Por isso sempre vitoriosa, desde a sua conceição imaculada. As tentações também se dissipam ao pensar em Maria. E não só tentações contra a pureza da Santíssima Virgem causa pureza nas almas, mas toda tentação. Se alguém é tentado contra a fé, pense em Nossa Senhora. Nossa Senhora não sabia todos os decretos de Deus, hein? Tanto que nós vemos que quando o menino Jesus se perde e é encontrado no templo, o quinto mistério do Rosário, Nosso Senhor diz, não sabeis que devia ocupar-me das coisas do meu Pai? E o que diz o Evangelho? São José e Nossa Senhora não compreenderam, porque Nossa Senhora é uma mulher de fé e sabia que existem mistérios de Deus. E ela sabe que os mistérios de Deus são mistérios de Deus e ninguém deve prescrutá-los. Mas sabia muito mais que qualquer outro, mas não sabia tudo. E assim Nossa Senhora é um grande antídoto contra os pecados, contra a fé, contra a esperança. Quando estamos aí nesse tempo horrível, que parece que o mal vai triunfar, parece que na paixão de Cristo também parecia que o mal ia triunfar. Seu filho está sendo crucificado, a sinagoga inteira está crucificando o seu filho, toda a população está dizendo crucificam, crucificam, e quem está do lado de Nosso Senhor? Os apóstolos fogem, só ela, ao pé da cruz, em silêncio. E parece que o mal vai reinar. São 2 contra todos. Mas não é o número que faz a vitória. Nunca foi. E quem triunfou? A maior parte foi derrotada. E o menor número triunfou. E para nós isso é esperança, hein? Às vezes nós colocamos a nossa esperança no número maior. Nunca será o número maior o maior vencedor. Nosso Senhor fala de um pequeno rebanho é triunfante. E assim nós vemos este resplandecer da virtude da esperança no coração imaculado de Nossa Senhora, sim, senhores.
E segue o padre Faber dizendo: Jesus a colocou à frente da sua igreja para ser a garantia das graças que por meio dela repartiria e a pedra de escândalo para seus inimigos. Lhes diz que existe, e repito, que existem inimigos da nossa religião que honram Maria Santíssima, mas todos eles arrancam alguma joia da sua coroa. Todos. Agora, quando nós falamos que a Imaculada da Conceição, quem se escandalizam? Os inimigos de Deus. Aí o problema é deles. Não é para ter inimigos dentro das ovelhas de Cristo que vamos arrancar a glória da Santíssima Virgem. Quando dizemos que ela é mãe de Deus, quem se escandalizam? Todos os hereges protestantes. Porque dizem que Deus não tem mãe. Porque eles não creem que Jesus Cristo é Deus. Por isso eles dizem que ela não é mãe de Deus. Aí quantos se perdem por não aceitar essa verdade? Multidões. E não é por isso que vamos arrancar uma verdade de fé da coroa da Santíssima Virgem. Aí o problema é somente deles. E não é para aceitá-los que nós vamos ter um problema com Deus, que a exaltou, e vamos tirar sua glória. Assim que Maria Santíssima, assim como Nosso Senhor, é uma pedra de escândalo. Uns tropeçam e caem, e outros são esmagados por ela, da mesma forma que Nosso Senhor. Se em reparação... Que admira, pois, que os interesses do filho e a honra da mãe sejam uma só e a mesma coisa? Se em reparações das blasfêmias com que os heréticos mancham a sua dignidade, fizerdes vós um ato de amor ou de ação de graças em honra da sua Imaculada Conceição e da sua perpétua virgindade, cada vez que o fizerdes, favoreceis o interesse de Jesus. Agora vamos ao interesse de Nosso Senhor. É ver que a sua mãe deve ser honrada à altura da sua mãe. E como nós vemos que não é, e não vamos longe, no catolicismo, entre maus católicos, Nossa Senhora também não é honrada como devia. Não basta ter um terço no retrovisor, não basta, ou na cabeceira da cama, uma imagem cheia de pó que está no criado mudo, não basta. Isso não é nada para honrar Nossa Senhora. Nossa Senhora tem que ser amada com o nosso coração, honrada com nossas orações, e devemos ter nela confiança como um filho confia em suas mães, e deve confiar. Não é só atos externos, são atos internos. Então, qual é o interesse de Nosso Senhor? Que Nossa Senhora seja honrada como sua mãe e que os que a honram reparem. Por isso a devoção Imaculada do Coração pedida em Fátima, uma devoção reparadora, para expiar os ultrajes que os maus fazem contra a Santíssima Virgem Maria. Tudo quanto possais fazer para propagar o seu culto, e principalmente para inspirar aos católicos uma terna devoção para com ela, será uma obra meritória aos olhos de Jesus, que não deixará de vos recompensar generosamente. Então, queridas almas, nós devemos fazer Nossa Senhora ser honrada, mas não é ficar somente falando aos outros que deve honrá-la. Se alguém a honra como ela deve ser honrada, este ato de devoção é comunicativo, é o bom exemplo. Se não é somente ficar falando de Maria Santíssima, é que as nossas obras, que sejam as nossas obras, que seja o nosso bom exemplo, a voz que clama que Maria Santíssima deve ser honrada. Aí quando vemos alguém no desespero, recomende uma novena à Santíssima Virgem, que reze um terço, rezem com essas pessoas, não custa nada. No momento que alguém for desafogar aí suas mágoas, ouçam com muita caridade, e no final de todo falam: vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora resolver este problema? Ela pode, e é assim que vamos colocando nos corações, lentamente e eficazmente, o amor que Maria Santíssima merece receber das almas que temem a Deus. Foi assim que Nosso Senhor fez. Nosso Senhor sempre honrou a sua mãe,
e depois entrega sua mãe para o discípulo que ele mais amava. E para um bom entendedor, este ato basta. Nós não vemos nenhuma página do Evangelho Nosso Senhor dizendo: olha, honre a minha mãe, venere a minha mãe, peço as graças à minha mãe. Nunca. Mas tudo isso está implícito quando ele entregou a sua mãe para ser mãe do mais amado. Aí vamos entender que ela vai ser mãe daqueles que amam a Deus e por eles são amados também. E aí tudo se entende, que devemos honrá-la, devemos tê-la em nossa casa, devemos tratá-la bem, e tudo se está implícito nesta entrega que Nosso Senhor faz no alto da cruz da sua mãe para São João. Então, queridas almas, é interesse de Nosso Senhor, e quem ama a Deus luta pelos seus interesses. Honremos a Santíssima Virgem e não nos cansemos de honrá-la, e que nunca bata a nossa porta o racionalismo, que acha que é uma coisa para gente ignorante. Não, os homens mais inteligentes que houveram foram os mais devotos da Santíssima Virgem. Olhem Santo Tomás de Aquino, olhem o Santo Agostinho, todos os padres da Igreja, assim que é insensato, nécio, asno, quem não honrar a Mãe da Sabedoria encarnada. E nós, pela fé, não participamos destas mazelas, assim que honremos sem constrangimento e façamos que Nossa Senhora também seja honrada por todos, cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.